Oiê, eu sou a Ju Prado, sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui comigo. E a aula de hoje é sobre classificação de frações. Então, nós temos alguns tipos, mas antes eu queria lembrar com vocês que quando a gente escreve uma fração, vou colocar aqui, por exemplo, 2/3. Tem uma parte que fica em cima, a parte que fica embaixo. Essa parte de cima, nós chamamos de numerador. A parte que fica embaixo da fração, recordando aí, ela é o denominador. Ok? Só um lembretezinho, tá? Então, quando eu vou falar de fração própria, o que é fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador, certo? A parte de cima da fração é menor do que a parte de baixo. Vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. 1/8. O numerador é menor que o denominador. Então, 1/8 a gente diz que é uma fração própria, tá bom? Um outro exemplo que eu vou colocar aqui é 11/12. O 11 é menor do que o 12. Dizemos que é uma fração própria. Outro exemplo, 2/7. Numerador menor que o denominador. Mais um exemplo aqui para fechar. 5/9. Numerador menor que o denominador. Ok? Simplesinha, né? Agora a gente vai ver, né, na verdade, quando as frações elas são impróprias. O que vai ser uma fração imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador. A parte que está em cima da fração é maior do que a parte que está embaixo da fração. Então, é o inverso da própria. Então, 20/3. Numerador maior que o denominador. 5/2. Numerador maior que denominador. 7/4. Numerador maior que denominador. E 8/5. Numerador maior que denominador, certo? Aí, existe uma terceira. Qual que é essa, né, na verdade? A gente chama de fração aparente. O que é uma fração aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador. E aí o resultado vai dar um número inteiro. Então, quando eu tenho assim, ó, 20/5, certo? Ela é uma fração imprópria, porque 20 é maior do que 5. Mas quando eu divido, lembrando que fração é conta de divisão, quando eu divido 20 por 5, o resultado vai ser 4. Então, eu tenho de resultado uma fração, na verdade, eu tenho de resultado um número inteiro. Aí eu brinco que essa fração faz de conta, né? Que ela é uma fração, mas na verdade ela é um número inteiro. Então, toda vez que a minha fração resultar num número inteiro, a gente vai classificar ela como sendo uma fração aparente. Um outro exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 15/3. 15/3 é 15 dividido por 3. Se eu tenho 15 dividido por 3, o resultado vai ser 5. Tenho o resultado como número inteiro. Próximo exemplo aqui, eu vou colocar 35/5. Se eu tenho 35/5, o 35 é múltiplo do 5, porque tem na tabuada, lembra? Então, se eu tenho 35 dividido por 5, o resultado vai ser 7. Mais uma eu vou colocar aqui, eu vou ter 12 dividido por 4. Se eu tenho 12 dividido por 4, o resultado é 3. Vou colocar aqui um exemplo, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, de barra de chocolate. Uma fração própria representada em barra de chocolate, vamos colocar aqui uma barra de chocolate, ela está dividida em 4 partes iguais. Então, eu tenho uma parte de 4 que ela estava dividida. Então, aqui eu tenho 1/4.
A gente diz que essa fração ela é própria porque o numerador é menor que o denominador. Se ela fosse imprópria, o que ia acontecer? Eu ia ter 2 barras de chocolate, nesse exemplo que eu vou colocar aqui. Essas barras de chocolates, elas estão divididas em quantas partes? 4. Então, 4, ele fica representado lá no denominador. Mas olha o que vai acontecer. Eu tinha 2 barras de chocolates que elas estavam divididas ali em 4 partes e eu comi 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu comi 7 pedaços de barras que estavam divididas em 4. Tá vendo que eu preciso de mais que uma? Então, quer dizer aqui que o resultado vai dar mais que um inteiro, que a gente vai falar numa outra aula. Então, ó, numerador maior que denominador. Esse tipo de fração, nós dizemos que elas são impróprias, tá? Certo? Imprópria. Errei, faltou um R aqui. Imprópria. E uma fração aparente, eu vou colocar aqui um outro exemplo. Vou dividir ela também em 4 partes, certo? Só que diferente da anterior, eu comi o primeiro, comi o segundo, comi o terceiro, comi o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o 8º pedacinho de chocolate. Então, eu tinha 8 e dividi por 4. Só que quando eu divido 8 por 4, o resultado vai ser 2. Por quê? Porque eu comi 2 barras de chocolates inteiras. Então, a gente diz que ela é uma fração aparente. Tudo bem? Então, beijos, até a próxima aula.